O presidente Lula disse lá que, aspas, traficantes são vítima de usuários também. Ao comentar... A gente começa falando, é claro, da Malásia, né? Da Malásia, porque na última sexta-feira, na Indonésia, o presidente Lula disse lá que, aspas, traficantes são vítima de usuários também. Ao comentar as ações do governo de Donald Trump contra o tráfico internacional de drogas na Venezuela, vamos ouvir esta grande merda dita por esta merda de presidente. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. No mesmo dia, diante da repercussão obviamente negativa, a Lula Lelé justificou sua declaração em postagem no X, vídeos, não, antigo Twitter. Aspas. Fiz uma frase mal colocada e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações do meu governo, vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de droga no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Fecho aspas. Agora é engraçado, né? Ele fala isso num país em que o traficante ele recebe pena de morte. Lembra de 2015, que um brasileiro foi fuzilado, porque a pena para um traficante é o fuzilamento. Sim. Então ele vai para um país que trata o traficante com fuzilamento e diz que o traficante é vítima também. Olha, o frase desgraçada, ele se retratou. Não, a boca só fala aquilo que o coração está cheio, essa que é a verdade. Quando é de improviso, ainda é mais. Ainda é mais. E esse raciocínio torpe é o seguinte, só tem corrupto no governo porque tem um empresário corrupto. Se não fosse o empresário que paga a propina, não teria político corrupto. Se a mulher bonita não saísse de casa em trajes menores, ela não seria estuprada. O estuprador não ficaria provocado por ela. Ou seja, é de uma torpeza uma afirmação dessa, e mente ainda. Eu estou enganado? Ou é uma mentira que existe apreensão recorde, luta nunca antes vista na história desse país contra o narcotráfico? Porque a única coisa que eu tenho visto é o ministro da Justiça atual levando uísque, se negando a concordar que as narcofacções internacionais sejam terroristas, não é? Sem dúvida alguma, Pavinato. Não é só retórica. Né? É uma retórica torpe que esse ser utiliza. Eu, de verdade, eu tenho dificuldade em falar o nome dele, porque acredito que cada vez que a gente fale o nome dele, a gente está elogiando esse ser como se fosse uma pessoa normal. Eu não considero uma pessoa normal, com todo respeito a todas as pessoas. Ele está fora da normalidade quando ele defende esse tipo de frase que você acabou de dizer e que cabe nas outras que você usou. Olha só, alguma vez na vida alguém já viu um usuário ir buscar sei lá o que, papelote, sei lá como que chama aquilo, com um fuzil? E exigir que o traficante entregasse? Então, usar dessa retórica pura, essa inversão de valores, só pode sair de uma mente deturpada. E a pergunta que eu te fiz aqui nos bastidores, né, fora do ar, é o que ele estava fazendo já na Malásia na sexta-feira? E para que ele foi lá? Se o Brasil não faz parte desse encontro, dos países que compõem essa cúpula. Para mim, tem muito mais coisa a ser buscada por trás, né, dessa questão que aparentemente é tida como normal pela sociedade brasileira, Pavinato. Pois é, eu não sei o que ele foi fazer na Malásia.
Mas ele foi receber o título de doutor honoris Cacildes Causis. Ele virou doutor honoris Causis. Cacildes, você não viu? De verdade. Aí teve aniversário dele, né? Acho que foi ontem ou hoje? Foi ontem. Foi ontem. É hoje aniversário do Lula? Parabéns! Não foi ontem? Parabéns! Olha que maravilha. Salma de uma palma. Uma salma de palmas. Teve bolo, né? Teve bolo, teve Happy Birthday to You. Ele ficou assim, né? Tocava o Happy Birthday to You, ele lá assim. Aquele Mr. President que sai de dentro. Ah, não. Não é. Mas a Janja, eu acho que ela entendeu, porque ela estava engajada ali em cantar junto, né? Foi uma das coisas que ela aprendeu. Estava vestida de bolo? De inglês. Oi? Estava vestida de bolo? Estava vestida de alguma coisa lá com uma roupa, mas eu não sei bem o que era, não. Mas ainda na Malásia, vamos continuar na Malásia, porque durante o encontro realizado ontem em Kuala Lumpur, Lula e Trump falaram com jornalistas antes de conversarem a portas fechadas. Foi Lula quem pediu o fim da interação com a imprensa, que durou 9 minutos, já que os auxiliares do petista eram contra a presença dos repórteres, mas os Estados Unidos insistiram na presença deles. Para ficar igual da outra vez, né? Do telefonema. Telefonema em que nenhum dos dois fala português, e aí a assessoria de imprensa do Planalto conta o que quiser. Né? De acordo com a apuração do jornal O Estado de São Paulo, houve tumulto na hora do acesso dos jornalistas à sala, porque o serviço secreto norte-americano, que controlava a entrada, quis colocar primeiro os jornalistas credenciados na Casa Branca, antes dos jornalistas brasileiros não credenciados em lugar nenhum. O petista, segundo o Estadão, estava visivelmente incomodado e desconfortável com a presença dos repórteres e considerou que a interação já havia se prolongado demais e estava consumindo tempo a ser usado em negociação. Acompanhe este momento. Foi da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Só fala pra gente depois da reunião, depois da reunião, não sei se o presidente quer falar, não quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We don't have much time, and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado da you reunião. have patience, you'll know the results of the Se meeting. ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going to hear the new things that will come out from the Eu meeting. sugiro que a gente comece So I a nossa suggest that we reunião. should start They're not great questions today, I must say. You know, they're sort of boring questions. We'll see you later. Thank you very O que passou ali? Era a Glaze que passou ali? Eu não Acho sei. que era uma assessora dela. Antes do encerramento, jornalistas brasileiros perguntaram para Trump como ele se sentia em relação a Jair Bolsonaro, fato que incomodou Lula. Trump respondeu que sempre gostou do ex-presidente e que se sente mal com o que aconteceu. Na sequência, o norte-americano foi questionado se o tema seria discutido com Lula e deu a seguinte resposta: não é da sua conta. Russia and Ukraine. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Mr. President. Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China? Sobre essa última declaração de Trump, "It's not your business", a CNN Brasil não fez fisc e traduziu como "não é da nossa conta", como se não fosse da conta dos Estados Unidos, o que alterou, é claro, o sentido absoluto da fala de Donald Trump. Depois, a emissora se retratou com a tradução correta: "não é da sua conta",
Mas até aí, os prints da tradução errada já tinham sido espalhados pela rede mundial de computadores, pelo petismo, em especial por Humberto Costa, que deitou e rolou em cima desta tradução de bosta. E como o encontro entre Lula e Trump não foi televisionado, coube ao chanceler Mauro Vieira, depois de mijar, dar a versão oficial sobre a conversa. Segundo Mauro Vieira, o encontro foi muito positivo e reiterou que Lula voltou a pedir a suspensão do tarifaço, da mesma forma que a aplicação de recurso à Lei Magnitsky. Ainda de acordo com o chanceler, Trump avisou que quer vir ao Brasil em breve. E segundo o Estadão, a reunião teve momentos de conversa sobre a vida política do petista e processos judiciais aos quais Lula respondeu. Trump chegou a afirmar que Lula foi alvo de perseguição e teria ficado surpreso ao saber que o petista ficou 580 dias preso por condenações da Operação Lava Jato. Martin DeLuca, que é advogado da Trump Media Corporation, reagiu ao encontro entre eles e fez uma série de declarações críticas e irônicas. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.